Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, dirigir a Vossa Excelência, o senhor ministro, para fazer 3 perguntas simples e diretas, tá? Porque, infelizmente, da última vez que nos encontramos, o senhor não me respondeu. Antes, porém, é importante pontuar que Vossa Excelência indaga o deputado Eduardo Bolsonaro porque ele dirige ao senhor as questões relacionadas à raça. Por que ele fez essa pergunta? E o senhor insinua até que é uma espécie de preconceito. No entanto, a Carta Capital publicou, no dia 3/3/2023, a declaração de Vossa Excelência, abre aspas, não há política de direitos humanos sem pensar na questão racial, diz ministro brasileiro em Genebra. Então, Vossa Excelência assumiu o protagonismo dessa pauta publicamente. Então, me causa espécie ver Vossa Excelência se recusar a responder algo relacionado a essa pauta. Na ocasião, na Comissão de Segurança Pública, enalteci vosso currículo como jurista que trata de direitos humanos e indaguei sobre as desobediências, o desrespeito crasso ao devido processo legal e o alinhamento do regime que o senhor integra aos regimes da Nicarágua e da Venezuela. E Vossa Excelência não respondeu a respeito desses regimes ditatoriais e, paralelo a isso, ao tratar da questão do desrespeito ao devido processo legal, fez como fez agora há pouco, tratando da questão do estado constitucional das coisas, da vida no cárcere. Não foi o que eu perguntei. Então, pontuado isso aí, eu quero perguntar para o senhor, em primeiro ponto, o regime que o senhor serve está cerceando a liberdade de imprensa e perseguindo jornalistas, e isso é muito grave, ao ponto, inclusive, de, em decisão recente do Supremo, querer responsabilizar a imprensa do conteúdo publicado referente ao jornalismo praticado. E o regime que o senhor integra nada faz a esse respeito, uma ferramenta conhecida como silêncio eloquente, silêncio proposital, um silêncio típico de ditaduras. Como diz a própria Folha de São Paulo, nem a ditadura militar teve coragem de ir tão longe. Em relação à dama do tráfico, senhor ministro, embora ela tenha sido condenada em segunda instância apenas dia 8 e tenha assumido no dia 7, e como o senhor disse, convidada no dia 3, o senhor é um advogado com 20 anos de experiência, assim como eu também o sou. E ambos sabemos que é fácil você encontrar esses dados nos processos virtuais através dos sites dos tribunais. Uma diligência muito simples verificaria que há essa relação com essa senhora do Comando Vermelho. Furtar-se a reconhecer essa ligação, alegando que não sabia, é um subterfúgio muito baixo. Paralelo a isso, senhor ministro, o senhor, como advogado, e como disse, advogando há mais de 20 anos, e compreendendo como advogado que sou, que todo réu tem direito à justa defesa e um advogado que atue tecnicamente em prol de seus interesses, independente do crime, a segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício do Ministério ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos. E, por fim, no pouco tempo que me resta, senhor ministro, venho reiterar ao senhor a minha outra pergunta que fiz na Comissão de Segurança Pública. Os direitos e garantias fundamentais incluem o devido processo legal. E o devido processo legal vem sendo ultrajado no Brasil, destruído no Brasil, e ouvimos de Vossa Excelência apenas o silêncio eloquente. O que, como ministro dos Direitos Humanos, já seria algo que causaria espécie. No entanto, Vossa Excelência é advogado, e o advogado tem no seu juramento a defesa do devido processo legal como precursor do Estado Democrático de Direito. Praticamente todos os princípios que integram o devido processo legal foram vilipendiados, e o senhor, como professor, sabe que isso nos é ensinado no primeiro ano de Direito, e digo isso também como professor detentor de uma cátedra de quase 20 anos em processo civil. O processo justo e devido, o juiz natural, completamente ultrajado, pessoas que não detêm foro por prerrogativa de função sendo julgados na Suprema Corte, sem direito qualquer ao justo processo, em especial ao duplo grau de jurisdição. Individualização da conduta nem se fala. Publicidade dos processos que se avizinham que são secretos. As pessoas sequer sabem do que estão sendo acusadas. Acesso aos autos. Os advogados não têm sequer acesso aos autos nesse processo inquisitorial. Não há imparcialidade do julgador, não há duração razoável no processo, em decisões expressas que são exaradas segundos ou minutos depois, a longa manifestação em sustentação oral ou outras tantas, e também não há proporcionalidade. Senhor ministro,
O regime que o senhor defende matou um brasileiro sem sequer lhe dar o conhecimento do que ele estava sendo acusado. Esse regime vai além do que outra hora fez o doicode, em processos cautelares, cerceando a liberdade, torturando, assassinando e matando. E vossa pasta e sua condição de advogado impõem uma manifestação a respeito desses desrespeitos que estão sendo feitos. Obrigada, deputado. Ministro. Deputado, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa...